Deus não direcionou para outra coisa. Eu espero que essa palavra venha falar com os irmãos, amém? Amém. Que possam ser abençoados em Jesus. Mateus, capítulo 16. Capítulo 16. Versículo de número 13. A confissão de Pedro. Amém? Amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Então 19. O tema da palavra é esse: quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Amém? Eu vou ler uma parte aqui, vou mais ler, depois a gente vai conversar. Amém? O lugar onde você começa ajuda a determinar o lugar aonde você vai chegar. Também podemos dizer que as respostas que dizemos exercem uma grande influência no nosso futuro. Uma resposta errada pode arruinar um relacionamento, ou pode causar uma demissão de um funcionário. Pessoas colhem resultados de suas palavras. Parentes que ficam anos sem terem contato, ou amizades que duram décadas, acabam com uma simples resposta. Amém? A palavra fala que na nossa boca há o poder de maldição e de bênção. E aqui nesse texto fala, ele vem aqui, Jesus estava acompanhando algumas pessoas tal, e estava uma multidão aqui dos fariseus, saduceus, e Jesus em um certo momento perguntou: quem eles dizem que o Filho do Homem é? Aí uns disseram que era Elias, Jeremias, era mais um dos profetas. E aí Jesus perguntou assim para os discípulos: e vocês? Quem é o Filho do Homem para vocês? E Simão Pedro, Simão Bar-Jonas no caso, ele respondeu: Tu és o Filho do Deus vivo. Imagine se a resposta de Pedro fosse assim: eu também concordo com as pessoas, eu acho que o Senhor é como se fosse Jeremias, mais um dos profetas. Qual seria a atitude de Jesus em cima disso? Então há um questionamento da resposta das nossas vidas para as outras pessoas. Quem é Jesus? Quem é o Filho do Homem para nós? Só que a nossa resposta tem que estar transferida para as pessoas. Acho que vocês não entenderam ainda, mas mais para frente vocês vão entender. Continuando. Muitas pessoas hoje têm falado de Jesus como mais uma pessoa. Algumas igrejas, outras religiões, elas colocam Jesus, elas pregam Jesus como se fosse aquele mediador de milagres. As pessoas vão em busca de milagres, vão em busca de bens materiais, como se fosse um banco. Você vai lá no banco, na igreja, o pastor fala assim: deposita uma oferta, e aí você fica com aquela expectativa de receber em dobro.
E o Evangelho não é isso. O Evangelho que Jesus veio pregar em 3 anos foi um Evangelho de vida de libertação, foi uma vida de bênçãos. A prosperidade viria, só que a prosperidade ela não é uma alça para você se distanciar de Deus. Então muitos pastores, muitas igrejas, muitas religiões fazem como se Jesus fosse um mediador de dinheiro. E Jesus não é isso. Jesus não é isso. Jesus é um ponto crucial da nossa salvação. A nossa salvação está direcionada para Jesus. Se nós estivermos fora de Jesus, nós estamos correndo o risco de perder a nossa salvação. Agora, se nós estamos focados em Jesus, aí nós teremos a nossa salvação. Então, eu não quero a resposta de vocês agora, mas eu vou fazer de novo a pergunta. Quem é o Filho do Homem para vocês? E tem pessoas, não só de religiões assim, que fazem Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Uma pessoa que não tem utilidade. Tem pessoas que fazem isso. Vou ler aqui uma coisa para vocês. Hoje, o que as pessoas têm falado sobre Jesus? Muitas pessoas têm conceitos e definições sobre Jesus. Cristãos e pessoas que não professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador escrevem livros e fazem análises sobre a vida de Jesus. No diálogo, as respostas tratavam dos conceitos que os líderes religiosos tinham sobre Jesus. Hoje poderíamos fazer uma lista sobre os grupos e movimentos religiosos que têm falado sobre Jesus. Mas nesse estudo eu gostaria apenas de falar sobre alguns conceitos que os não cristãos têm sobre Jesus. Eu vou falar uma frase aqui, que eu puxei na internet, que aquele John Lennon dos Beatles falou sobre Jesus. Prestem atenção, que John Lennon falou. O cristianismo vai desaparecer, vai diminuir e encolher. Nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus, nesse momento. Não sei qual que vai desaparecer primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Cristo, ele não era mau, mas os seus discípulos eram obtusos e vulgares. E a distorção deles que estraga o cristianismo para mim. Isso aqui é a palavra que ele disse. Vocês sabem o que aconteceu com John Lennon, né? Alguns sabem, outros não? Deixa eu lembrar se essa história mesmo. Ele estava num apartamento lá na Inglaterra, sozinho no apartamento, e ele tomou 3 tiros. Alguns pastores falam que esses tiros foram assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele tinha falado isso. Eu não acredito que foi assim. Para mim, isso não é real. Eu creio que as nossas palavras trazem condenação e vida para nós. E dele ter falado que ele era mais popular do que Jesus, não tem lógica ele ser mais popular do que Jesus, que daqui a 100 anos, os Beatles, eles podem ser lembrados, só que Jesus vai ser o único que está vivo na presença. É o único que vai estar vivo daqui a 100 anos. E há 2000 anos atrás, ele já era o ponto crucial. Desde Gênesis até Apocalipse, o ponto crucial da Bíblia, o ponto-chave da Bíblia é Jesus. O Messias que iria vir, queria salvar e queria libertar o povo. E ele vai voltar e vai resgatar o povo dele. Então os Beatles, qualquer outra pessoa, tem um presidente que ia ser eleito, ele parou na rampa e morreu, porque tinha falado que nem Jesus tirava ele dali. O Titanic falou, a pessoa que montou o Titanic falou que nem Deus derruba esse navio, e ele bateu numa coisa da natureza que Deus tinha colocado e afundou. Então, as palavras que eles falam trazem condenação ou trazem vida. Eu creio, se John Lennon falasse assim, nós somos populares, só que Jesus é muito mais popular. Eu acho que hoje ele não teria morrido. Ou teria. Eu já teria morrido. Mas ele não teria profanado o nome de Jesus. Amém? Isso aqui é um dos exemplos. Aí tem outras pessoas que também falaram. Eu não sei quem escreveu essa frase, mas eu me revoltei.